Há homens que escolhem a solidão, e há aqueles para quem ela se impõe como sentença perpétua. O barão Elias de Monte Verde pertencia ao segundo grupo. Viúvo havia 7 anos, ele acreditava que viveria assim até o fim de seus dias, sozinho em sua imensa propriedade, cercado apenas por empregados silenciosos e pelos fantasmas de um passado que insistia em assombrá-lo. Mas nas terras brasileiras do século XIX, onde a distância entre as fazendas era medida em dias de viagem e os segredos se escondiam entre cafezais intermináveis, o destino tinha planos diferentes para aquele homem que havia desistido de viver. Foi em uma madrugada de outubro, quando a chuva caía com fúria sobre a região serrana do Rio de Janeiro, que tudo mudou. Elias cavalgava pelas terras de Monte Verde, verificando os estragos da tempestade que devastara a região durante toda a noite anterior. Árvores arrancadas pela raiz bloqueavam caminhos. Cercas de madeira jaziam destruídas. O córrego que dividia sua propriedade havia transbordado, inundando parte da plantação de café. Mas foi ao passar pela estrada principal, aquela que conectava sua fazenda à vila mais próxima, que o barão viu algo que fez seu coração, há tanto tempo adormecido, dar um sobressalto. Uma figura humana estava caída na lama, imóvel, como um farrapo abandonado pela tempestade. Elias desmontou rapidamente, seus pés afundando na terra encharcada. Aproximou-se com cautela, a mão instintivamente procurando a faca que carregava sempre no cinto. Bandidos não eram incomuns naquelas estradas desertas, e ele não seria pego desprevenido. Mas quando se ajoelhou ao lado da figura, percebeu que não se tratava de ameaça alguma. Era uma jovem mulher, não mais que 20 e poucos anos, com o vestido em farrapos colado ao corpo pela chuva e pelo sangue que escorria de um ferimento em sua testa. Seus cabelos escuros estavam emaranhados com folhas e lama. A pele, mesmo suja e machucada, tinha a palidez de quem havia perdido muito sangue. Ela estava viva, mas apenas. Sua respiração era fraca e irregular. Elias hesitou por apenas um momento. 7 anos atrás, ele teria ajudado sem questionar. Mas 7 anos de isolamento haviam tornado seu coração cauteloso, desconfiado. Quem era aquela mulher? Como havia parado ali, sozinha, em uma estrada deserta durante uma tempestade violenta? Seria algum tipo de armadilha? Mas quando olhou novamente para o rosto dela, viu algo que dissolveu suas dúvidas. Havia uma vulnerabilidade absoluta ali, uma fragilidade que não podia ser fingida. E mais profundo que isso, havia uma sensação estranha, quase um reconhecimento, como se aquele encontro não fosse completamente obra do acaso. Com movimentos cuidadosos, o barão a ergueu nos braços. Ela era leve demais, como se não comesse há dias. Colocou-a sobre seu cavalo e montou atrás dela, segurando seu corpo frágil contra o peito para evitar que caísse. A chuva continuava caindo, mas agora com menos intensidade, como se até mesmo os céus reconhecessem que aquele resgate precisava acontecer. A viagem de volta à casa grande levou quase 1 hora. Nesse tempo, a jovem não recuperou a consciência sequer uma vez. Elias podia sentir seu coração batendo fraco contra seu braço, podia ver a palidez aumentando em seu rosto. Se não recebesse cuidados rapidamente, ela não sobreviveria. Quando finalmente avistou as torres da fazenda Monte Verde, recortadas contra o céu cinzento, o barão soltou um suspiro de alívio que não sabia estar segurando. Chamou pelos empregados assim que atravessou os portões principais, sua voz ecoando pelo pátio vazio. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Benedita foi a primeira a aparecer, enxugando as mãos no avental enquanto descia correndo a escada da cozinha. Era a governanta da casa havia mais de 20 anos, uma mulher robusta de 50 e poucos anos que conhecia o barão desde que ele era apenas o filho mais novo do antigo dono de Monte Verde. Senhor Elias, o que aconteceu? Ela parou abruptamente ao ver a figura desacordada nos braços dele. Encontrei-a na estrada principal, caída na lama. Está ferida e perdeu muito sangue. Elias desmontou com cuidado, segurando a jovem firmemente. Prepare o quarto de hóspedes do segundo andar. Água quente, panos limpos
E mande alguém buscar o Dr. Cardoso na vila. Rápido! Benedita não questionou. Conhecia aquele tom de voz, o mesmo que o falecido pai do barão usava quando dava ordens urgentes. Ela gritou instruções para as outras criadas que começavam a se reunir, curiosas, enquanto o barão subia as escadas largas da casa grande. O quarto de hóspedes estava há anos sem uso. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas no cômodo empoeirado. Mas Elias não tinha tempo para esperar que o arrumassem. Deitou a jovem sobre a cama com todo o cuidado que conseguiu, afastando os cabelos molhados de seu rosto para examinar melhor o ferimento na testa. Era um corte profundo, mas limpo, como se tivesse sido causado por uma queda contra algo com ponta. Não parecia obra de violência deliberada. Havia também arranhões em seus braços e mãos, como se tivesse corrido por entre arbustos. Suas roupas, embora rasgadas e sujas, eram de boa qualidade. O vestido tinha sido caro em algum momento, com bordados delicados que agora mal se distinguiam sob a lama. 2 criadas entraram carregando baldes de água quente e pilhas de panos limpos. Benedita veio logo atrás, trazendo o kit de primeiros socorros que a casa mantinha desde sempre, preparado para acidentes que eram comuns em uma fazenda daquele tamanho. Senhor, o senhor deveria trocar de roupa. Está encharcado e vai acabar ficando doente, disse Benedita, já começando a limpar cuidadosamente o rosto da jovem desconhecida. Depois, respondeu Elias, sem tirar os olhos da mulher inconsciente. Primeiro quero ter certeza de que ela vai sobreviver. Mandei Joaquim buscar o doutor, mas com essa chuva toda vai demorar pelo menos 3 horas até ele chegar. Talvez mais, se a ponte sobre o rio estiver muito danificada. Elias assentiu, sabendo que Benedita tinha razão. Nas fazendas do interior, a distância transformava emergências simples em questões de vida ou morte. 3 horas podiam ser tempo demais. Ele observou enquanto Benedita trabalhava com eficiência, limpando o sangue seco e a lama, revelando gradualmente o rosto da jovem. Ela tinha traços delicados, quase aristocráticos. O nariz reto, as sobrancelhas bem desenhadas, os lábios que, mesmo pálidos, tinham uma forma bonita. Não era apenas uma camponesa perdida. Havia algo em sua aparência que sugeria educação, berço, posição social. Foi então que Benedita parou abruptamente, seus olhos fixos no pescoço da jovem. Senhor Elias, olhe isto. Pendurado em uma corrente fina de ouro estava um medalhão. Benedita o segurou cuidadosamente, limpando a lama que o cobria. Quando o metal polido ficou visível, ambos puderam ver claramente o brasão gravado na superfície. O coração de Elias parou por um instante. Ele conhecia aquele símbolo. 2 leões rampantes ladeando um escudo com 3 estrelas. O brasão da família Cavalcante de Andrade, uma das mais antigas e poderosas linhagens da província. Uma família que havia desaparecido misteriosamente 7 anos atrás, durante os tumultos políticos que sacudiram a região. Isso não pode ser, murmurou Benedita, sua voz carregada de choque. Os Cavalcante, todos eles morreram durante a revolta, ou fugiram para a Europa. Elias pegou o medalhão com cuidado, examinando-o à luz fraca que entrava pela janela. Não havia dúvida. Era autêntico, não uma cópia barata ou falsificação. O ouro era puro, o trabalho de gravação impecável. E no verso, em letras minúsculas, estava gravado um nome. Aurora. Aurora, repetiu Elias em voz baixa, como se testar o som do nome nos lábios. Será este o nome dela? Se for uma Cavalcante, disse Benedita lentamente, sua voz carregada de preocupação. Então o senhor acabou de trazer para dentro de casa um problema muito maior do que uma simples moça perdida. Elias sabia que ela tinha razão. A história dos Cavalcante era conhecida por todos na região. Eram aliados fervorosos do movimento abolicionista e haviam apoiado publicamente reformas que ameaçavam o poder dos grandes fazendeiros escravagistas. Quando a revolta começou, foram os primeiros a serem atacados. A casa grande deles havia sido incendiada, as plantações destruídas. Rumores diziam que a família inteira havia perecido no fogo. Mas se esta jovem carregava o medalhão dos Cavalcante, se seu nome era realmente Aurora, então os rumores estavam errados. Pelo menos uma delas havia sobrevivido. A tarde avançou lentamente.
A chuva finalmente parou, deixando o mundo exterior envolto em uma névoa espessa que tornava tudo indistinto e fantasmagórico. Elias permaneceu no quarto, observando a jovem inconsciente, enquanto seus pensamentos viajavam por caminhos perigosos. 7 anos atrás, quando os Cavalcanti foram atacados, ele estava longe, em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de negócios. Quando voltou, sua própria vida havia sido destruída de outra forma. A morte de sua esposa, Clara, em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. O luto havia consumido tudo, transformando-o no homem isolado que era agora. Mas ele lembrava dos Cavalcanti. Dom Rodrigo, o patriarca, era um homem de princípios fortes, que não hesitava em defender suas convicções, mesmo quando isso lhe custava amigos poderosos. Dona Beatriz, sua esposa, era conhecida por sua caridade e pela escola que havia criado para ensinar os filhos dos trabalhadores da fazenda. E havia uma filha, uma jovem que Elias vira apenas uma vez, de longe, durante uma missa na vila. Seria esta jovem aquela mesma pessoa? A idade parecia corresponder, os traços aristocráticos também. Mas como ela havia sobrevivido? Onde estivera todos esses anos? E por que aparecera agora sozinha e ferida em sua estrada? Um gemido baixo interrompeu seus pensamentos. Elias se inclinou para a frente rapidamente, observando o rosto da jovem. Seus olhos começaram a se mover sob as pálpebras fechadas, um sinal de que estava voltando à consciência. Água, murmurou Benedita, já se movendo para pegar o jarro sobre a cômoda. Ela vai precisar beber algo quando acordar. Lentamente os olhos da jovem se abriram. Eram de um castanho profundo, quase negro, emoldurados por cílios longos. Por um momento, ela ficou completamente imóvel, o olhar desfocado, sem entender onde estava. Então o pânico tomou conta. Ela tentou se sentar abruptamente, mas o movimento fez seu rosto se contorcer de dor. Levou a mão à testa, tocando a atadura que Benedita havia colocado sobre o ferimento. Calma, disse Elias com voz firme, mas gentil. Você está segura. Está na fazenda Monte Verde. Eu a encontrei caída na estrada e a trouxe para cá. Os olhos da jovem se voltaram para ele, arregalados de confusão e medo. Ela olhou ao redor do quarto, depois para Benedita, depois novamente para Elias. Sua boca se abriu como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Qual é seu nome? Perguntou Elias suavemente. A jovem piscou várias vezes, sua testa franzindo como se estivesse fazendo um esforço imenso para lembrar. Sua respiração acelerou, o pânico aumentando visivelmente. Eu não... Está tudo bem. Respire fundo. Você bateu a cabeça. É normal não lembrar de tudo imediatamente. Mas não era apenas isso. Elias podia ver em seus olhos que não era simplesmente uma questão de confusão momentânea. Havia um vazio genuíno ali, um terror de não saber. Eu não sei. Ela finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca de desuso ou de gritar. Impossível saber qual. Não sei meu nome. Não sei onde estou. Não sei. Não sei como cheguei aqui. As últimas palavras saíram em um sussurro desesperado. Benedita e Elias trocaram um olhar preocupado. Perda de memória após um trauma na cabeça não era incomum, mas a extensão daquela amnésia era alarmante. Você está usando este medalhão, disse Elias mostrando-o a ela. Há um nome gravado nele, Aurora. Seria este seu nome? A jovem pegou o medalhão com mãos trêmulas, virando-o para ler a inscrição. Seus dedos traçaram as letras gravadas como se tentasse forçar uma lembrança a emergir. Mas quando ergueu os olhos novamente, havia apenas mais confusão. Aurora, repetiu ela, testando o nome. Talvez... Não sei. Soa familiar, mas... Sua voz falhou, as lágrimas começando a cair por seu rosto. Por que não consigo lembrar? O que aconteceu comigo? Foi o que vim aqui descobrir, disse uma voz nova da porta. Todos se viraram para ver o Dr. Cardoso entrando no quarto. Era um homem baixo e redondo, de uns 60 anos, com um bigode grisalho impecavelmente aparado e olhos bondosos atrás de óculos pequenos. Carregava sua maleta preta de médico, que parecia ter visto décadas de uso. Doutor, obrigado por vir tão rápido, disse Elias levantando-se para cumprimentá-lo. Joaquim disse que era urgente, e pela aparência desta jovem senhora,
Ele não estava exagerando. O doutor se aproximou da cama, colocando a maleta sobre a mesinha lateral. Senhorita, sou o Dr. Cardoso. Vou examiná-la, se me permite. Aurora assentiu fracamente, ainda segurando o medalhão como se fosse uma âncora em meio à tempestade de confusão que era sua mente. O exame durou quase meia hora. O doutor checou seus reflexos, examinou o ferimento na cabeça, ouviu seu coração e pulmões. Fez perguntas sobre dor e sensações. Durante todo o tempo, Elias permaneceu próximo, observando cada movimento, cada expressão no rosto de Aurora. Finalmente, o Dr. Cardoso suspirou e se afastou, limpando as mãos em um pano limpo que Benedita lhe ofereceu. Bem, a boa notícia é que não há fraturas no crânio, embora o golpe tenha sido significativo. O corte vai cicatrizar, mas deixará uma pequena marca. Ela está desidratada e desnutrida, o que sugere que estava sem alimento adequado há vários dias, talvez mais de uma semana. E a memória? Perguntou Elias. O doutor tirou os óculos e os limpou lentamente, um hábito que Elias reconhecia como o que ele fazia quando tinha más notícias para dar. A amnésia pode ser resultado do trauma craniano. É impossível dizer quando ou se ela recuperará as lembranças completamente. Algumas pessoas recuperam tudo em dias, outras levam meses e algumas nunca recuperam. Aurora fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Há algo mais que preciso mencionar, continuou o doutor, sua voz mais baixa agora. Esta jovem passou por provações significativas. Há marcas em seus pulsos, como se tivesse sido amarrada. Há contusões em suas costas e pernas que sugerem quedas múltiplas ou talvez algo pior. E ela está extremamente magra, além do que a desnutrição explicaria. Seja o que for que aconteceu com ela, não foi um simples acidente na estrada. O silêncio que se seguiu era pesado de implicações. Elias sentiu a raiva crescendo em seu peito, uma raiva que não sentia há anos, desde a morte de Clara. Alguém havia machucado esta jovem deliberadamente. Alguém a havia mantido prisioneira, talvez por semanas ou meses. Ela precisa de repouso absoluto por pelo menos uma semana, disse o doutor, colocando os óculos de volta. Alimentação leve e frequente, muita água e paz, nada de tensões ou estresses que possam piorar seu estado. Depois que o Dr. Cardoso partiu, prometendo voltar em 3 dias para verificar o progresso, Elias ficou sozinho com Aurora. Benedita havia ido preparar uma sopa leve, insistindo que a jovem precisava comer algo imediatamente. Sinto muito, disse Aurora de repente, sua voz fraca mas clara, por causar todo este incômodo. Você não causou incômodo algum, respondeu Elias, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. Mas o senhor não me conhece. Eu poderia ser qualquer pessoa. Uma criminosa, talvez, ou pior. Elias olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez desde que a trouxera para casa. Mesmo ferida, suja e assustada, havia algo nela que inspirava confiança. Não era apenas sua aparência, embora ela fosse inquestionavelmente bonita. Era algo mais profundo, uma qualidade em seus olhos, uma gentileza fundamental que transparecia mesmo através do medo e da confusão. Não acredito que seja uma criminosa, disse ele finalmente. E quanto ao resto, descobriremos juntos quem você é. Aurora o estudou por um longo momento, como se tentasse ler sua alma através de seus olhos. Por que está sendo tão gentil comigo? Era uma boa pergunta, uma que Elias não tinha certeza de como responder. Por que estava? Durante 7 anos havia mantido o mundo à distância, interagindo apenas o necessário, vivendo em seu isolamento autoimposto como se fosse uma penitência por algum crime que nem ele mesmo sabia ter cometido. Mas havia algo nesta jovem perdida que despertava nele instintos que pensara estarem mortos. O instinto de proteger, de cuidar, de se conectar com outro ser humano. Por quê? Disse ele lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Há 7 anos, quando perdi minha esposa, muitas pessoas foram gentis comigo, mesmo quando eu não merecia, mesmo quando afastei todos, e aprendi que às vezes a gentileza não precisa de razão. Às vezes é simplesmente a coisa certa a fazer. Aurora piscou, surpresa com a honestidade crua da resposta. Sinto muito pela sua perda.
disse ela suavemente, e eu sinto pela sua. Porque seja lá o que você perdeu, suas memórias, sua família, sua vida anterior, é uma perda real e merece ser reconhecida. Antes que Aurora pudesse responder, Benedita voltou trazendo uma bandeja com uma tigela fumegante de sopa de legumes e pão fresco. O aroma encheu o quarto, fazendo o estômago de Aurora roncar audivelmente. Vamos, disse Benedita com um sorriso maternal, ajudando Aurora a se sentar contra as almofadas. Precisa comer devagar, pequenos goles. Seu estômago não está acostumado com comida de verdade há tempo demais. Elias observou enquanto Aurora tomava a sopa com mãos trêmulas. Cada colherada parecia custar um esforço imenso, mas ela persistiu, determinada. Havia força nela, percebeu ele. Sob a fragilidade e o medo, havia um núcleo de aço. Quando a tigela estava pela metade, Aurora não conseguiu mais. Seus olhos estavam se fechando, o cansaço finalmente vencendo. Benedita pegou a bandeja e fez sinal para Elias saírem do quarto. Deixe-a descansar, sussurrou a governanta. O sono é o melhor remédio agora. Já no corredor, com a porta fechada atrás deles, Benedita se virou para Elias com expressão séria. Senhor, preciso falar com o senhor. Em particular. Eles desceram até o escritório de Elias, um cômodo amplo no térreo da casa grande, com paredes cobertas por estantes de livros do chão ao teto. Uma lareira apagada dominava uma das paredes, e a escrivaninha de jacarandá maciço, que pertencera ao pai de Elias, ocupava o centro do espaço. Elias serviu 2 copos de vinho do Porto e entregou um a Benedita, que aceitou com um aceno de cabeça grato. Ambos se sentaram nas poltronas de couro próximas à janela, que dava para os jardins externos. Fale, disse Elias. Senhor Elias, o senhor sabe quem ela é, não sabe? O medalhão, sei. Ou pelo menos sei quem ela pode ser. Os Cavalcante, disse Benedita, sua voz baixa como se temesse que apenas mencionar o nome pudesse trazer má sorte. Se ela realmente for da família deles, se for Aurora Cavalcante, então há pessoas que vão querer que ela continue desaparecida. Ou pior. Elias tomou um gole do vinho, sentindo o líquido quente descer por sua garganta. Eu sei, mas não posso simplesmente mandá-la embora. Não nas condições em que está. Não estou sugerindo isso. Mas o senhor precisa entender os riscos. Os Cavalcante tinham inimigos poderosos. Pessoas que lucraram com o desaparecimento deles, que tomaram suas terras, seus negócios. Se descobrirem que há uma herdeira viva, então não vamos anunciar, interrompeu Elias. Por enquanto, ela é apenas uma jovem que encontrei ferida na estrada. Ninguém precisa saber sobre o medalhão ou sobre a possível conexão com os Cavalcante. Pelo menos, não até entendermos melhor a situação. Benedita o estudou com olhos perspicazes. O senhor está se envolvendo, não está? Depois de todos esses anos se mantendo distante de tudo e todos, está se permitindo se importar novamente. Elias não respondeu imediatamente. Era verdade? Estava se envolvendo. Ele mal conhecia aquela jovem. Havia passado talvez 1 hora em sua presença consciente, mas havia algo nela, algo que ressoava com uma parte dele que pensara estar permanentemente morta. Talvez, admitiu finalmente. Ou talvez eu esteja apenas cansado de viver como um fantasma em minha própria casa. Benedita sorriu tristemente. Dona Clara ficaria feliz em saber que o senhor finalmente está começando a voltar ao mundo dos vivos. A menção de Clara trouxe as memórias de volta, como sempre acontecia. Sua esposa, tão cheia de vida, tão apaixonada por tudo, havia morrido de forma tão repentina e misteriosa que Elias nunca conseguira processar completamente. Uma febre, disseram os médicos. Mas havia algo errado naquela explicação. Algo que nunca se encaixou direito. Clara ficaria furiosa se soubesse que desperdicei 7 anos me escondendo, disse ele com um sorriso amargo. Então não desperdice mais, disse Benedita firmemente. Essa jovem precisa de ajuda, e talvez, só talvez, ajudá-la seja exatamente o que o senhor precisa também. Eles conversaram por mais 1 hora, planejando os próximos passos. Manteriam a presença de Aurora discreta, dizendo aos outros empregados apenas que era uma viajante que havia sido resgatada da tempestade.
Nada de mencionar o medalhão ou a possível identidade dela. E enquanto isso, tentariam descobrir o que realmente havia acontecido. Quando Benedita finalmente se retirou para suas próprias acomodações, Elias permaneceu no escritório, olhando pela janela para a noite que havia caído. A lua cheia iluminava os campos de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Um mar prateado de folhas balançando suavemente na brisa noturna. Ele pensou em Aurora, dormindo no andar de cima, ferida e assustada, sem memórias de quem era ou de onde viera. Pensou no medalhão e em tudo que ele representava: os Cavalcanti, o passado violento, os segredos que certamente estavam enterrados junto com aquela família destruída. E pela primeira vez em 7 anos, Elias de Monteverde sentiu algo além do entorpecimento que havia se tornado sua companhia constante. Sentiu propósito e talvez, apenas talvez, a primeira centelha de algo que poderia, eventualmente, ser chamado de esperança. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina inesperada na fazenda Monteverde. Aurora permanecia principalmente em seu quarto, ainda fraca demais para muito movimento. O Dr. Cardoso voltou conforme prometido e ficou satisfeito com sua recuperação física, embora preocupado com a persistência da amnésia. Às vezes, explicou ele a Elias em particular, a mente protege a si mesma de traumas severos, criando este tipo de bloqueio. As memórias podem estar lá apenas trancadas, mas forçá-las pode ser perigoso. Ela precisa se lembrar em seu próprio tempo. Elias passou a visitar Aurora 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde. Inicialmente, essas visitas eram breves e formais, apenas para verificar como ela estava se recuperando. Mas, gradualmente, elas se estenderam, transformando-se em conversas genuínas. Aurora, descobriu Elias, tinha uma inteligência aguçada e uma curiosidade natural que a amnésia não havia apagado. Ela fazia perguntas sobre tudo, sobre a fazenda, sobre a região, sobre os costumes e a história do Brasil. E Elias, para sua própria surpresa, encontrava-se respondendo longamente, contando histórias que não compartilhava com ninguém há anos. Como é cultivar café? Perguntou ela uma tarde, sentada perto da janela de seu quarto, já forte o suficiente para deixar a cama por períodos curtos. Elias, que havia trazido alguns livros da biblioteca para ela, sorriu com a pergunta. É um processo longo e delicado. As plantas de café levam de 3 a 4 anos para começar a produzir. Exigem solo específico, altitude adequada, quantidade certa de chuva e sol. Parece muito trabalho. É, mas há algo satisfatório nisso. Plantar uma semente, cuidar dela através das estações e finalmente colher o fruto desse cuidado. É gratificante. Aurora o estudou com aqueles olhos escuros e perspicazes. O senhor fala do café como se fosse algo vivo, quase uma pessoa, porque em certo sentido é. Cada pé de café tem suas peculiaridades, suas necessidades. Um bom fazendeiro aprende a ler essas necessidades, a responder a elas. E o senhor é um bom fazendeiro? A pergunta o pegou de surpresa. Era simples, direta, mas carregada de algo mais profundo. Não era apenas sobre café. Era uma pergunta sobre quem ele era, sobre seu valor, sua identidade. Tento ser, respondeu ele honestamente. Herdei Monteverde de meu pai, que a herdou do dele. É uma responsabilidade que levo a sério. Mas nos últimos anos, bem, deixei muita coisa de lado. Foquei apenas no básico, mantendo a fazenda funcionando, mas sem realmente viver, por causa de sua esposa. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Aurora havia, de alguma forma, entendido sem precisar que lhe dissessem. Sim, admitiu Elias. Clara era o centro de tudo. Quando ela morreu, foi como se a cor tivesse sumido do mundo. Tudo ficou cinza. Ela deve ter sido uma pessoa muito especial. Era. Ela tinha uma forma de ver beleza em tudo, até nas coisas mais simples. Uma flor crescendo entre as pedras do caminho, o pôr do sol sobre os cafezais, a risada de uma criança. Aurora permaneceu em silêncio por um momento, respeitando a emoção que ela podia ver claramente no rosto de Elias. Então, suavemente disse, acho que ela não gostaria de ver o senhor vivendo apenas pela metade.
As palavras atingiram Elias como um soco no estômago, não porque fossem cruéis, mas porque eram exatamente o que Clara teria dito. Ele olhou para Aurora com uma mistura de surpresa e algo mais, algo que não conseguia nomear. Não, concordou ele finalmente. Ela definitivamente não gostaria. Então, talvez seja a hora de começar a viver completamente novamente. Era fácil para ela dizer, pensou Elias. Aurora não carregava o peso de 7 anos de culpa, de perguntas sem respostas, de uma morte que nunca fizera sentido completo. Mas, ao mesmo tempo, ela carregava seu próprio peso, um passado inteiro apagado, uma identidade roubada pelo trauma. E quanto a você? Perguntou ele, virando a conversa. O que sente ao não ter memórias? Aurora olhou pela janela, para os campos verdes que se estendiam sob o sol da tarde. É estranho. É como se eu fosse 2 pessoas ao mesmo tempo. Há a pessoa que eu sou agora, aqui neste quarto, nesta fazenda. E há a pessoa que eu era antes, que está escondida em algum lugar dentro de mim. Às vezes tenho sensações. Não são memórias exatas, mas impressões. O cheiro de lavanda me faz sentir segura. O som de piano me deixa triste. Fogo me apavora. Elias se inclinou para a frente, atento. Fogo. Sim. Ontem à noite, quando Benedita acendeu as velas do quarto, senti um terror absoluto por um segundo. Não sei porquê, mas foi tão forte que quase gritei. O coração de Elias acelerou. Fogo. A fazenda dos Cavalcante havia sido destruída pelo fogo. Se Aurora realmente era quem o medalhão sugeria, se ela havia sobrevivido àquele incêndio, faria sentido que tivesse uma reação tão visceral. Essas sensações podem ser pistas, disse ele cuidadosamente. Fragmentos de memória tentando voltar. Ou podem ser apenas medos aleatórios sem significado. Aurora suspirou. Não sei qual seria pior. Ter um passado horrível que não consigo lembrar, ou não ter passado algum, ser apenas vazia. Você não é vazia, disse Elias com convicção surpreendente. Tenho conversado com você há dias. Você tem opiniões, pensamentos, emoções. Seja lá quem você era antes, a pessoa que você é agora é real e completa. Aurora o olhou com olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Como pode ter tanta certeza? Porque eu passei 7 anos sendo uma casca vazia de pessoa, e posso reconhecer a diferença. O momento entre eles se estendeu, carregado de algo indefinível, mas poderoso. Foi interrompido pela chegada de Benedita, trazendo o chá da tarde e biscoitos de polvilho ainda quentes. Espero não estar interrompendo, disse a governanta com um sorriso que sugeria que ela sabia exatamente o que estava interrompendo. De forma alguma, respondeu Elias rapidamente, talvez rápido demais. Eu estava apenas conversando com a senhorita Aurora sobre a fazenda. Claro que estava. O tom de Benedita era de leve diversão. Ela colocou a bandeja sobre a mesinha próxima à janela e começou a servir o chá. Dr. Cardoso mandou o recado. Ele acha que a senhorita Aurora pode começar a se mover mais pela casa, desde que não force demais. Isso seria maravilhoso, disse Aurora, animando-se visivelmente. Estou começando a me sentir como uma prisioneira neste quarto, por mais bonito que seja. Então amanhã, decidiu Elias, faremos um tour pela casa. Devagar, sem pressa. E se você se cansar, voltamos imediatamente. Prometo avisar se precisar descansar. Naquela noite, depois que Aurora dormiu e a casa grande ficou silenciosa, Elias se viu incapaz de descansar. Ele caminhou pelos corredores escuros, suas pegadas ecoando no piso de madeira, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Sua vida havia seguido uma rotina tão previsível por tanto tempo. Acordar, verificar a fazenda, lidar com os negócios necessários, comer suas refeições sozinho, ler até tarde, dormir. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Uma existência sem cor, sem propósito além da pura sobrevivência. Mas agora havia Aurora. Uma mulher que havia aparecido do nada, trazendo consigo mistério e perigo. Mas também algo que ele não sentia há muito tempo. Interesse genuíno em outra pessoa. Ele parou diante do retrato de Clara, que pendia na parede do corredor do 2º andar. Seu rosto sereno o olhava da tela. Eternamente jovem, eternamente belo. Por 7 anos,
Elias havia se sentido culpado sempre que pensava em seguir em frente, como se isso fosse uma traição à memória dela. Mas agora, olhando para aquele rosto amado, ele finalmente conseguiu ouvir o que Clara teria dito se estivesse ali. Viva, Elias! Não apenas exista. Viva de verdade. Estou tentando, sussurrou ele para o retrato. Pela primeira vez em anos, estou realmente tentando. A manhã seguinte amanheceu clara e brilhante. Elias acordou mais cedo que o usual, com uma energia que não sentia há tempos. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas mais apresentáveis que as que normalmente usava para trabalhar nos campos. Benedita notou a mudança imediatamente quando ele desceu para o café da manhã. "O senhor está diferente hoje", comentou ela, servindo-lhe café fresco. "Estou?" "Está. Parece mais leve, de alguma forma." Elias tomou um gole do café, saboreando o amargor rico. "Talvez eu esteja apenas dormindo melhor. Ou talvez tenha encontrado algo que vale a pena acordar." O olhar de Benedita era conhecedor demais, mas gentil. Após o café da manhã, Elias subiu para buscar Aurora. Encontrou-a já vestida, usando um dos vestidos simples que Benedita havia conseguido para ela. Era de algodão azul claro, simples, mas limpo e bem ajustado. Seu cabelo estava preso em um coque solto, revelando o ferimento em sua testa, que agora estava cicatrizando bem, deixando apenas uma linha fina e rosada. "Pronta para o tour?" perguntou ele. "Mais do que pronta. Sinto que vou explodir se ficar mais um dia apenas olhando pela janela." Eles começaram pelo segundo andar, onde ficavam os quartos da família e de hóspedes. A casa grande de Monte Verde havia sido construída no estilo colonial tradicional, com cômodos amplos, tetos altos e janelas grandes que permitiam a circulação do ar nas tardes quentes. "Esta era a ala das crianças", explicou Elias, abrindo portas para revelar quartos vazios e empoeirados. "Meus irmãos e eu crescemos aqui. Agora está tudo vazio. Sou o único que sobrou." "O senhor tem irmãos?" Aurora parecia surpresa. "Tinha. 2 irmãos mais velhos. João morreu de febre amarela quando tinha 20 anos. Antônio foi para Portugal estudar advocacia e nunca mais voltou. Disse que o Brasil era muito primitivo para ele." Havia uma nota de amargura na voz de Elias. "E seus pais?" "Minha mãe morreu quando eu era criança. Mal me lembro dela. Meu pai viveu até os 70, administrando a fazenda até o último dia. Ele morreu 3 anos antes de Clara." Eles desceram a escada principal, uma estrutura imponente de madeira nobre com corrimão entalhado. Aurora segurou o corrimão com cuidado, ainda não completamente forte, mas determinada a não demonstrar fraqueza. O térreo era onde a vida social da fazenda acontecia, ou pelo menos havia acontecido no passado. Havia o salão principal, com seu lustre de cristal importado da Europa, agora coberto por uma camada fina de poeira. A sala de jantar formal, com mesa para 20 pessoas que não era usada há anos. O salão de música, onde um piano de cauda ficava silencioso e desafinado. "Clara tocava piano", disse Elias quase sem querer, quando entraram no salão de música. "Ela tocava todas as noites antes do jantar. Dizia que a música tornava a comida mais saborosa." Ele sorriu com a lembrança. Aurora caminhou até o piano, passando os dedos levemente sobre as teclas sem pressionar nenhuma. "Eu acho que sei tocar", disse ela de repente, surpresa com suas próprias palavras. "Sabe, não sei como sei, mas quando olho para estas teclas, minhas mãos sabem onde deveriam ir." Ela pressionou uma tecla experimentalmente. O som saiu desafinado, metálico, mas ela franziu a testa. "Isso está errado. O som deveria ser mais claro. O piano não é afinado há 7 anos, explicou Elias. Desde que Clara morreu, ninguém mais tocou. Aurora se afastou do instrumento como se tivesse queimado seus dedos. Perdão, eu não deveria ter tocado. Não, está tudo bem. Na verdade, Elias pausou, tomando uma decisão. Na verdade, eu gostaria que você tocasse. Sinto que Clara aprovaria. Ela odiava a ideia de instrumentos musicais ficando em silêncio. Mas eu nem sei o que tocar. Não me lembro de nenhuma música. Então deixe suas mãos lembrarem por você. Era um risco, Elias sabia. Forçar memórias poderia ser perigoso, como o Dr. Cardoso havia avisado.
mas também poderia ser a chave para destrancar o passado de Aurora. Com hesitação, Aurora se sentou no banco do piano. Suas mãos pairaram sobre as teclas por um longo momento. Então, quase como se tivessem vontade própria, começaram a se mover. A música que emergiu era lenta e melancólica, tornada estranha pelas notas desafinadas do piano abandonado. Mas mesmo através da imperfeição, a beleza da melodia era inegável. Era uma valsa, Elias reconheceu. Algo que ele tinha certeza de ter ouvido antes, mas não conseguia identificar. Aurora tocou por talvez 2 minutos antes de parar abruptamente, suas mãos caindo no colo. "Não sei o que é isso", disse ela, sua voz trêmula, "mas me faz sentir triste, imensamente triste." Elias se aproximou, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. "É uma valsa, uma música de baile, acho." "Não." Aurora balançou a cabeça. "É mais que isso. É uma música de despedida, de algo que foi perdido e nunca pode ser recuperado." As palavras atingiram Elias profundamente, porque descreviam perfeitamente o que ele próprio havia sentido durante anos. Uma música de despedida. Era exatamente isso que sua vida havia se tornado. "Vamos continuar o tour", disse ele suavemente. "Você já fez muito por hoje." Eles saíram do salão de música, mas a melodia permaneceu com Elias, ecoando em sua mente. Havia algo familiar nela, algo que cutucava as bordas de sua memória. Onde ele havia ouvido aquela música antes? Mostraram a Aurora a biblioteca, que era o orgulho de Elias. 3 paredes cobertas do chão ao teto com livros, alguns herdados através de gerações, outros que ele próprio havia colecionado ao longo dos anos. História, filosofia, literatura, tratados sobre agricultura, volumes de poesia. "O senhor lê tudo isso?" Aurora olhou ao redor com olhos arregalados de admiração. "Leio. Nos últimos anos, os livros têm sido minha principal companhia." Aurora caminhou ao longo das estantes, seus dedos traçando as lombadas dos volumes. Ela parou diante de um em particular, retirando-o da prateleira com cuidado quase reverente. Era um volume de poesia de Gonçalves Dias. "Posso?" perguntou ela. "Claro, todos os livros aqui estão disponíveis para você." Aurora abriu o livro em uma página aleatória e começou a ler em voz alta. "Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá." "Canção do Exílio", disse Elias, "um dos poemas mais famosos do Brasil." "Eu conheço", disse Aurora, então parou surpresa. "Eu conheço. Não sei como, mas conheço cada palavra deste poema." "Então você teve educação", observou Elias. "Educação formal. Este não é o tipo de poesia que pessoas comuns conhecem de memória." "O que isso significa?" "Significa que você vem de uma família com recursos, provavelmente uma família importante. O que torna ainda mais urgente descobrirmos quem você é." Aurora fechou o livro, segurando-o contra o peito. "E se eu não quiser descobrir? E se meu passado for algo terrível? Então enfrentaremos isso juntos, mas você não pode fugir de quem você é para sempre. Eventualmente, o passado alcança todos nós." Palavras proféticas como Elias logo descobriria. Naquela tarde, enquanto Aurora descansava em seu quarto e Elias tratava de assuntos da fazenda em seu escritório, um visitante inesperado chegou a Monte Verde. Benedita veio anunciar sua chegada com expressão preocupada. "Senhor Elias, há um homem aqui. Diz que é investigador particular da capital. Está fazendo perguntas sobre uma jovem desaparecida." O coração de Elias afundou. Tão cedo. Ele esperava ter mais tempo antes que o passado de Aurora viesse buscá-la. "Coloque-o na sala de visitas. E Benedita, certifique-se de que Aurora permaneça em seu quarto. Tranque a porta se necessário." "O senhor acha que ele veio por ela?" "Não sei. Mas não vou correr riscos." Elias se recompôs, alisando o cabelo e ajeitando a roupa antes de descer para encontrar o visitante. Precisava parecer calmo, desinteressado. Não podia deixar transparecer que sabia de qualquer coisa em comum. O homem que o esperava na sala de visitas era baixo e magro, com um bigode fino e olhos que pareciam ver demais. Vestia um terno preto elegante, mas desgastado nas bordas, e carregava uma pasta de couro sob o braço. "Barão de Monte Verde", disse ele, fazendo uma reverência elaborada que beirava o sarcasmo. "É uma honra conhecê-lo finalmente.
Meu nome é Augusto Ferreira, investigador particular operando sob licença da capital. Senhor Ferreira, respondeu Elias friamente. Minha governanta disse que está fazendo perguntas sobre uma jovem desaparecida. Sim. Uma questão delicada, o senhor entende. Ferreira abriu sua pasta e tirou um esboço a carvão. Esta jovem desapareceu há aproximadamente 2 semanas, de uma propriedade próxima a Petrópolis. Sua família está, bem, extremamente ansiosa para localizá-la. Elias pegou o esboço, seu coração batendo forte. O desenho mostrava uma jovem de cabelos escuros e olhos grandes. Poderia ser Aurora, mas também poderia ser qualquer uma de 100 outras moças. O esboço era genérico o suficiente para deixar dúvidas. Nome? Perguntou Elias, mantendo sua voz neutra. Ah, isso é a parte complicada. Ela sofria de instabilidade mental. Frequentemente não respondia ao próprio nome, mas era conhecida como Maria, Maria das Graças. Não Aurora, então. Elias sentiu um alívio momentâneo, mas permaneceu cauteloso. E por que acha que ela poderia estar aqui? Não acho especificamente. Estou verificando todas as propriedades na região. A jovem estava a pé quando desapareceu, então não pode ter ido muito longe. O senhor viu alguém correspondendo a esta descrição? Elias estudou o esboço novamente, dando a si mesmo tempo para pensar. Mentir diretamente para um investigador poderia trazer problemas legais, mas dizer a verdade poderia colocar a Aurora em perigo. Há muitas jovens que se parecem com este esboço, disse ele finalmente. É bastante genérico. Entendo a hesitação do senhor, disse Ferreira, seu tom tornando-se mais insistente. Mas esta é uma questão de vida ou morte. A jovem é perigosa para si mesma. Ela precisa ser levada de volta para onde possa receber tratamento adequado. Algo na forma como ele disse, tratamento adequado, fez os instintos de Elias se arrepiarem. Havia uma qualidade sinistra ali, uma sugestão de que este tratamento poderia não ser benevolente. Senhor Ferreira, disse Elias devolvendo o esboço, posso assegurar-lhe que não vi ninguém correspondendo a esta descrição em minha propriedade. Se eu vir, certamente o notificarei. O senhor compreende que obstruir uma investigação é crime? Compreendo perfeitamente. A voz de Elias tornou-se dura. E também compreendo que fazer acusações infundadas contra um membro respeitado da comunidade pode ter consequências legais. Agora, se me der licença, tenho muito trabalho a fazer. Ferreira o estudou por um longo momento, seus olhos pequenos estreitando-se. Claro, barão, mas ficarei na região por alguns dias. Se o senhor lembrar de qualquer coisa mesmo, estarei hospedado na estalagem da vila. Tomarei nota disso. Depois que o investigador partiu, Elias permaneceu na sala de visitas, o coração ainda batendo acelerado. Aquele homem era perigoso. E pior, ele claramente não acreditara completamente na negação de Elias. Elias subiu rapidamente para o quarto de Aurora. Benedita estava de guarda do lado de fora, como ele havia instruído. Ela ouviu a conversa? Perguntou ele baixinho. Não sei, senhor, mas ela estava muito agitada. Disse que sentiu algo, um pressentimento ruim. Elias bateu suavemente na porta antes de entrar. Aurora estava de pé perto da janela, seus braços cruzados firmemente sobre o peito, o rosto pálido. Você sabe quem era, não sabe? Disse ela sem se virar. Era um investigador, procurando por uma jovem desaparecida. Procurando por mim. Não sabemos isso. A descrição que ele deu era vaga. Poderia ser qualquer pessoa. Aurora finalmente se virou para encará-lo, e havia medo genuíno em seus olhos. Mas você acha que é por mim, não acha? Eu vi em seu rosto quando voltou. Elias não conseguia mentir para ela. Acho possível, sim. E o que você fez? Disse que não havia visto ninguém correspondendo à descrição. O que é tecnicamente verdade, já que a descrição era muito vaga. Aurora soltou um suspiro trêmulo. Você mentiu por mim. Arriscou problemas por mim. Por quê? Por quê? Disse Elias aproximando-se dela. Aquele homem não parecia estar procurando por você por razões benevolentes. Havia algo errado nele em toda a situação. E até sabermos mais sobre quem você realmente é e por que está sendo procurada, não vou entregar você a estranhos. Mas e se eu for perigosa? E se o que ele disse for verdade, que eu sou instável mentalmente?
Passei dias conversando com você. Você não é instável. É assustada e confusa, o que é completamente compreensível dadas as circunstâncias. Mas não é louca. Aurora deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Estava tão perto agora que Elias podia sentir o calor de seu corpo, ver as manchinhas douradas em seus olhos castanhos. Como pode ter tanta certeza de mim quando eu não tenho certeza de mim mesma? Porque às vezes é mais fácil ver claramente quando se olha de fora. Sua voz havia ficado mais baixa, quase um sussurro. O momento se estendeu entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Foi Aurora quem finalmente se afastou, voltando para a janela. Ele vai voltar, disse ela. Aquele investigador. Ele não acreditou em você. Eu sei. Por isso precisamos ser mais cuidadosos. Você precisa permanecer dentro de casa, longe das janelas onde possa ser vista de fora. E precisamos acelerar nossa própria investigação sobre quem você é. Como? O medalhão é nossa melhor pista. Amanhã vou viajar até Petrópolis fazer algumas perguntas discretas sobre a família Cavalcante. Ver o que consigo descobrir. Não. Aurora se virou rapidamente. Não quero que você se coloque em perigo por minha causa. Aurora, já estou envolvido. Desde o momento que a trouxe para minha casa, fiz uma escolha e não me arrependo dela. Mas você deveria. Você não me conhece. Eu poderia ser qualquer coisa, qualquer pessoa. Talvez. Mas você também poderia ser alguém especial que precisa de ajuda. E escolho acreditar nisso. Aurora o olhou por um longo momento, seus olhos brilhando com emoções não ditas. Você é um homem bom, Elias de Monte Verde. Espero que não se arrependa desta bondade. Eu também, disse ele, mas com um sorriso que tirava a seriedade das palavras. Naquela noite, Elias mal dormiu. Sua mente girava com planos e preocupações. A chegada do investigador havia acelerado tudo. Não podiam mais ter o luxo de deixar as memórias de Aurora voltarem naturalmente. Precisavam de respostas, e rápido. Ao amanhecer, ele estava já vestido e pronto para viajar. Benedita preparou uma mala leve para ele, com roupas para 2 dias, já que Petrópolis ficava a uma jornada completa de distância. Cuide dela, instruiu ele a governanta. Não deixe que saia da casa por qualquer motivo, e se aquele investigador voltar, diga que não estou e que não sabe quando voltarei. Tomarei conta de tudo, senhor. Mas seja cuidadoso. Se a história dos Cavalcante é tão perigosa quanto suspeitamos, fazer perguntas pode atrair atenção indesejada. Serei discreto. Antes de partir, Elias foi se despedir de Aurora. Encontrou-a já acordada, sentada perto da janela de seu quarto, olhando para os campos que começavam a se iluminar com o sol nascente. Está indo agora? Perguntou ela sem se virar. Sim. Quanto mais rápido formos, mais rápido teremos respostas. Elias. Ela finalmente olhou para ele. Obrigada por tudo. Não sei como vou retribuir toda esta bondade. Não precisa retribuir. Apenas fique segura enquanto estou fora. Prometo. Ele hesitou na porta querendo dizer algo mais, mas sem saber exatamente o que. Finalmente apenas acenou e saiu. A viagem até Petrópolis era longa e cansativa. Elias cavalgou durante todo o dia, parando apenas brevemente em uma estalagem no caminho para descansar o cavalo e comer algo rápido. Chegou à cidade imperial ao anoitecer, quando as lanternas a gás das ruas principais já estavam acesas, lançando pools de luz dourada sobre as calçadas de pedra. Petrópolis era diferente das áreas rurais onde Elias passava a maior parte do tempo. Aqui, a influência europeia era mais forte, visível na arquitetura, nas roupas das pessoas, até no ritmo de vida. Era uma cidade de veraneio da família imperial e da alta sociedade, um refúgio do calor sufocante do Rio de Janeiro durante os meses de verão. Elias reservou um quarto em um hotel discreto e, após um banho rápido e uma troca de roupas, saiu para começar sua investigação, mas não pelas ruas principais onde sua presença seria notada e comentada. Em vez disso, dirigiu-se aos bairros menos elegantes, onde os trabalhadores e comerciantes viviam. Era em lugares como esses que as melhores informações podiam ser encontradas. Pessoas que haviam trabalhado para famílias ricas antes de essas famílias desaparecerem.
Pessoas que lembravam dos velhos tempos e não tinham razão para esconder o que sabiam. Sua primeira parada foi uma taverna modesta no limite do distrito comercial. O interior era enfumaçado e barulhento, cheio de homens bebendo cerveja e cachaça após um longo dia de trabalho. Elias pediu uma dose de cachaça e se sentou em um canto, observando e ouvindo. Levou quase 1 hora antes que ele pudesse puxar conversa naturalmente com o homem sentado na mesa ao lado. Era um sujeito de meia idade, com mãos calejadas de trabalho manual e um rosto marcado pelo sol e pelo tempo. "Você é de fora?", observou o homem depois de algumas trocas de amenidades. "Pela sua roupa, eu diria que é dono de terras." "Sou. Fazenda de café no interior. Vim a Petrópolis tratar de negócios." "Negócios, é? Bem, veio ao lugar certo. Esta cidade foi construída sobre negócios, a maioria deles sujos." Elias sorriu levemente. "Sujos como? Terra roubada, fortunas desaparecidas, famílias inteiras apagadas da história." O homem tomou um longo gole de cerveja. "Já ouviu falar dos Cavalcanti?" O coração de Elias acelerou, mas manteve sua expressão neutra. "Cavalcanti? Não me soa familiar." "Não seria mesmo. Fizeram questão de apagar o nome deles dos livros. Mas há 7 anos, eram uma das famílias mais ricas da região. Tinham terras, influência, conexões com a corte. E então, numa noite, puf!" Ele fez um gesto com a mão, como se estivesse apagando algo. "Desapareceram." "Desapareceram como?" "Fogo. A propriedade inteira queimou até os alicerces. Disseram que foi acidente, que uma lâmpada de óleo tombou. Mas todo mundo sabe a verdade. Foi político. Os Cavalcanti eram abolicionistas fervorosos. Queriam libertar todos os escravos imediatamente, sem compensação aos donos. Fizeram inimigos poderosos. E a família? Todos morreram no fogo?" O homem encolheu os ombros. "Essa é a história oficial. Dom Rodrigo, Dona Beatriz, o filho mais velho Miguel, todos mortos." Mas ele se inclinou mais perto, baixando a voz. "Há rumores. Sempre há rumores. Algumas pessoas dizem que viram a filha, Aurora, sendo levada da casa antes do fogo começar. Dizem que ela sobreviveu. E para onde ela teria ido? Ah, isso ninguém sabe. Ou se sabem, não estão falando. Mexer com os Cavalcanti mesmo agora é perigoso. As pessoas que lucraram com o desaparecimento deles, que tomaram suas terras e negócios, não querem que nenhum herdeiro apareça reclamando o que é deles por direito." Elias tomou um gole de sua cachaça, processando a informação. Então, Aurora realmente era uma Cavalcanti. E havia pessoas poderosas, que tinham motivos para mantê-la desaparecida ou morta. "Quem foram essas pessoas que tomaram as terras dos Cavalcanti?" perguntou ele casualmente. O homem riu, mas sem humor. "O maior foi o coronel Sebastião Mendes, um dos maiores escravagistas da região. Ele sempre odiou os Cavalcanti. Dizia que eles eram traidores de sua própria classe. Quando a propriedade foi leiloada após o fogo, ele comprou tudo por uma fração do valor real. E este coronel Mendes ainda está por aqui?" "Está. Tem uma mansão enorme na parte alta da cidade. Mas cuidado, forasteiro, ele não é homem de se mexer. Tem guardas armados, conexões com políticos poderosos, faz o que quer e nunca enfrenta consequências." Elias agradeceu ao homem pela conversa e pediu outra rodada de bebidas, pagando generosamente. Informação tinha seu preço, e este homem havia fornecido exatamente o que ele precisava. Mas também havia confirmado seus piores temores. Aurora não era apenas uma jovem perdida. Ela era uma herdeira sobrevivente de uma família destruída, e havia pessoas muito poderosas que queriam que ela permanecesse desaparecida. Depois de deixar a taverna, Elias caminhou pelas ruas escuras de Petrópolis, sua mente trabalhando furiosamente. Precisava de mais informações, mas também precisava ser cuidadoso. Se o coronel Mendes descobrisse que alguém estava fazendo perguntas sobre os Cavalcanti, poderia desencadear exatamente o tipo de atenção que Elias queria evitar. Sua próxima parada foi em um pequeno escritório de advocacia que ainda estava aberto, apesar da hora tardia. A placa na porta dizia: Dr. Henrique Sampaio, advogado. Elias havia obtido este nome através de contatos em sua própria cidade, como alguém que conhecia as leis de propriedade e herança na região.
O advogado era um homem magro de 40 e poucos anos, com óculos de aros finos e uma expressão perpetuamente cansada. Seu escritório era pequeno e abarrotado de pilhas de documentos e livros jurídicos. Senhor Barão, disse Sampaio após Elias se apresentar, é incomum receber visitas tão tarde. Em que posso ajudá-lo? Preciso de informações sobre uma questão de herança, especificamente sobre a família Cavalcante de Andrade. A mudança na expressão do advogado foi instantânea. Seu rosto se fechou, tornando-se cauteloso. Os Cavalcante. Esse é um assunto delicado, senhor. Entendo, mas é crucial que eu saiba a verdade sobre o que aconteceu com eles. E mais importante, sobre o status legal de suas propriedades. Sampaio estudou Elias por um longo momento, como se avaliando se podia confiar nele. Finalmente, suspirou e gesticulou para uma cadeira. Sente-se. O que vou lhe contar não é segredo, mas também não é algo que se discute abertamente. Elias se sentou esperando. A família Cavalcante era, de fato, uma das mais importantes da região, começou Sampaio. Dom Rodrigo era meu cliente, na verdade. Um homem de princípios firmes, talvez firmes demais para os tempos em que vivia. Ele acreditava apaixonadamente na abolição imediata da escravidão. Usava sua influência e fortuna para apoiar o movimento abolicionista, o que lhe rendeu inimigos poderosos, como o Coronel Mendes. Entre outros, Mendes era apenas o mais vocal. Havia toda uma rede de fazendeiros e comerciantes que viam os Cavalcante como uma ameaça à ordem estabelecida. Sampaio limpou os óculos lentamente. Na noite de 15 de março de 1882, a propriedade dos Cavalcante foi incendiada. A história oficial é que foi um acidente, uma lâmpada de óleo derrubada durante uma discussão familiar. Mas não foi acidente. Claro que não. Havia marcas de arrombamento nas portas dos fundos. Testemunhas viram homens a cavalo fugindo da propriedade pouco antes do fogo começar. Mas quando tentei apresentar estas evidências, fui desencorajado, ameaçado para ser mais preciso. Disseram-me que seria muito mais saudável aceitar a versão oficial dos eventos. E os corpos? 3 foram encontrados nos escombros. Dom Rodrigo, Dona Beatriz e Miguel, o filho mais velho. Foram identificados por joias e outros objetos pessoais. Mas havia uma 4ª pessoa que deveria estar na casa naquela noite. Aurora, disse Elias suavemente. Sampaio o olhou com surpresa. Então o senhor já sabe. Sei algumas coisas, mas preciso saber mais. O que aconteceu com ela? Ninguém sabe ao certo. Ela tinha 16 anos na época. Alguns dizem que morreu no fogo e seu corpo foi completamente consumido. Outros dizem que ela fugiu antes do incêndio começar. Houve até rumores de que foi levada por alguém, sequestrada talvez para ser usada como garantia contra qualquer investigação mais profunda. Ilegalmente. Se ela estivesse viva, teria direito às propriedades? Absolutamente. Como única herdeira sobrevivente, todas as terras e bens dos Cavalcante seriam dela por direito. Mas há uma complicação. Qual? 7 anos após o desaparecimento de uma pessoa, ela pode ser legalmente declarada morta, e estamos agora exatamente neste prazo. De fato, o Coronel Mendes está aguardando ansiosamente para que o período termine, para que possa consolidar completamente seu controle sobre as terras que comprou da propriedade. Elias se inclinou para a frente. E se Aurora aparecesse agora viva? Poderia contestar a venda? Tecnicamente, sim, ela poderia argumentar que a venda foi ilegal, já que foi feita sem o consentimento de todos os herdeiros. Mas Sampaio hesitou. Mas o quê? Mas seria extremamente perigoso para ela fazer isso. O Coronel Mendes não é homem de desistir facilmente do que considera seu. E ele tem recursos consideráveis para eliminar obstáculos. Está dizendo que ele a mataria. Estou dizendo que seria muito conveniente para ele se qualquer herdeira Cavalcante que aparecesse agora sofresse um acidente infeliz antes de poder fazer qualquer reivindicação legal. Sampaio se inclinou para a frente, sua voz baixando. Senhor Barão, posso perguntar por que este súbito interesse nos Cavalcante? Isso é apenas curiosidade acadêmica ou há algo mais? Elias tomou uma decisão rápida. Precisava de um aliado, alguém que conhecesse a lei e pudesse ajudar a proteger a Aurora. E Sampaio, apesar de claramente assustado,
Também parecia ser um homem de princípios. E se eu dissesse que Aurora Cavalcanti está viva? O advogado ficou pálido. Então eu diria que ela está em grave perigo, e qualquer um associado a ela também. Ela perdeu a memória. Não se lembra de nada sobre sua família ou o que aconteceu naquela noite. Foi encontrada ferida, sozinha, sem qualquer proteção. E onde ela está agora? Em um lugar seguro, sob minha proteção. Sampaio tirou os óculos e esfregou o rosto com as mãos. Senhor Barão, o senhor não sabe no que está se metendo. Estas não são apenas pessoas poderosas. São pessoas que mataram uma família inteira para proteger seus interesses. Não hesitarão em matar novamente. Então o que sugere que eu faça? Entregue-a aos lobos? Não, mas precisa ser muito cuidadoso. Se o coronel Mendes descobrir que Aurora está viva e em sua propriedade, ele virá atrás de vocês dois. Já há um investigador fazendo perguntas, um homem chamado Augusto Ferreira. Sampaio fez uma careta. Ferreira. Sim, conheço esse nome. Ele trabalha para quem paga mais. Se ele está procurando Aurora, pode ter certeza de que foi contratado por alguém que não quer o bem dela. Então o que faço? Primeiro, mantenha-a escondida. Não deixe que ninguém saiba que ela está com o senhor. Segundo, precisamos de tempo. Se conseguirmos manter a Aurora viva e escondida até que passe o período de 7 anos, ela será legalmente declarada morta e as propriedades ficarão consolidadas nas mãos de Mendes. Nesse ponto, não haveria mais razão para matá-la. Mas ela perderia todo o seu direito às terras de sua família. Ela perderia as terras, mas manteria a vida. Precisa decidir o que é mais importante. Elias sabia que o advogado tinha razão, mas também sabia que não poderia tomar essa decisão por Aurora. Ela tinha o direito de saber a verdade sobre quem era, sobre o que havia acontecido com sua família e sobre o que estava em jogo. Quanto tempo temos? Perguntou ele. O período de 7 anos termina em exatamente 3 semanas, dia 15 de março. 3 semanas. Não era muito tempo para tomar decisões que mudariam vidas, mas era o que tinham. Elias passou a noite no hotel, mas mal conseguiu dormir. Sua mente estava cheia demais de tudo o que havia descoberto. Aurora não era apenas uma jovem perdida. Ela era a última sobrevivente de uma família assassinada, uma herdeira com direitos a uma fortuna considerável, e o alvo de homens poderosos que não hesitariam em matá-la para proteger seus segredos. E ele, Elias de Monteverde, havia escolhido se colocar entre ela e esses homens. Não porque fosse heróico ou particularmente corajoso, mas porque pela primeira vez em 7 anos havia encontrado algo, alguém que valia a pena lutar. Na manhã seguinte, antes de partir de volta para Monteverde, Elias fez uma última parada. O escritório de registros públicos ficava em um prédio cinzento e austero no centro da cidade. Ali, ele procurou pelos registros da família Cavalcanti. A funcionária, uma senhora idosa de óculos grossos, foi surpreendentemente prestativa. Ela trouxe vários volumes empoeirados contendo registros de nascimento, casamento e, eventualmente, morte. Os Cavalcanti eram uma família antiga, explicou ela. Remonta aos primeiros colonizadores portugueses. Tinham uma árvore genealógica impressionante. Elias encontrou o que procurava. O registro de nascimento de Aurora Maria Cavalcanti de Andrade, nascida em 8 de abril de 1866, filha de Rodrigo Cavalcanti de Andrade e Beatriz Maria da Silva Cavalcanti. O registro incluía uma descrição física: altura média, cabelos castanho escuros, olhos castanhos, uma marca de nascença em forma de lua crescente no ombro esquerdo. A marca de nascença era uma forma de confirmar definitivamente a identidade de Aurora. Elias copiou cuidadosamente todas as informações antes de devolver os volumes. A viagem de volta a Monteverde pareceu ainda mais longa que a ida. Cada quilômetro percorrido trazia Elias mais próximo de uma conversa que ele temia ter. Como diria a Aurora a verdade sobre quem ela era, sobre o que havia acontecido com sua família, sobre o perigo em que ainda se encontrava? Chegou à fazenda ao anoitecer do segundo dia. Benedita o recebeu na porta, seu rosto mostrando alívio. Graças a Deus, o senhor voltou. Ela está muito agitada. Não quis comer quase nada enquanto o senhor estava fora. Apenas ficava olhando pela janela, esperando.
O investigador voltou? Não, mas houve estranhos rondando a propriedade. Homens a cavalo que não se identificaram. Joaquim os viu na borda leste ontem à tarde. Isso não era bom. Significava que alguém estava de olho em Monte Verde, possivelmente esperando para ver se Aurora estava realmente ali. Reforce a vigilância, ordenou Elias. Quero homens patrulhando o perímetro dia e noite, e mantenha todas as portas e janelas trancadas após o anoitecer. Ele subiu imediatamente para o quarto de Aurora. Encontrou-a exatamente como Benedita descrevera, sentada perto da janela, olhando para a escuridão lá fora. Ela se virou quando ele entrou e o alívio em seu rosto era palpável. Você voltou, disse ela, levantando-se rapidamente. Eu estava preocupada. Pedi desculpas por demorar. A viagem foi mais complicada que esperava. Você descobriu algo. Vejo em seus olhos. Elias fechou a porta atrás de si e se aproximou dela. Não havia forma fácil de fazer isso. Então, decidiu ser direto. Descobri quem você é e descobri o que aconteceu com sua família. Aurora empalideceu visivelmente. Eu tenho uma família? Tinha. Aurora, talvez seja melhor você se sentar. Ela obedeceu, sentando-se na beira da cama, as mãos apertadas firmemente no colo. Elias puxou uma cadeira e se sentou diante dela, pegando suas mãos frias nas dele. Seu nome completo é Aurora Maria Cavalcante de Andrade. Você é filha de Dom Rodrigo Cavalcante de Andrade e Dona Beatriz Maria da Silva Cavalcante. Você tinha um irmão mais velho chamado Miguel. Tinha, ela repetiu, captando o tempo verbal. Eles morreram. Sim, há 7 anos, na noite de 15 de março de 1882, a propriedade de sua família foi incendiada. Seus pais e seu irmão morreram no fogo. Você desapareceu naquela noite e ninguém soube o que aconteceu com você desde então. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Aurora, silenciosas, mas abundantes. Como? Por quê? Sua família eram abolicionistas fervorosos. Fizeram inimigos poderosos entre os fazendeiros escravagistas da região. O incêndio não foi acidente, foi assassinato. E eu, como sobrevivi? Não sei. Ninguém sabe. Há rumores de que você foi levada antes do fogo começar, mas não há provas. Os últimos 7 anos de sua vida são um mistério completo. Aurora soltou suas mãos e levou-as ao rosto, soluçando abertamente agora. Elias queria consolá-la. Queria dizer que tudo ficaria bem, mas não podia mentir. As coisas estavam longe de estarem bem. Há mais, disse ele gentilmente. As terras de sua família foram vendidas após o incêndio, compradas por um homem chamado Coronel Sebastião Mendes por uma fração de seu valor real. Legalmente, como única herdeira sobrevivente, você poderia contestar essa venda. Mas ele não quer que eu esteja viva para fazer isso, completou Aurora, sua voz abafada pelas mãos. Exatamente, e há um prazo legal. Em 3 semanas você será oficialmente declarada morta. Nesse ponto, o Coronel Mendes terá controle completo e indisputável sobre as terras. Aurora baixou as mãos, revelando um rosto manchado de lágrimas, mas com uma determinação crescente em seus olhos. Então ele provavelmente é quem me manteve presa todos esses anos, quem causou isto. Ela gesticulou vagamente para si mesma, para suas memórias perdidas. É possível. O investigador que veio aqui, Augusto Ferreira, provavelmente trabalha para ele ou para alguém conectado a ele. Eles estão procurando por você, Aurora, e não para seu próprio bem. Então, o que fazemos? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Elias havia pensado nisso durante toda a viagem de volta. Havia essencialmente 3 opções, cada uma com seus próprios riscos e benefícios. Opção 1, disse ele. Esperamos. Ficamos escondidos por 3 semanas, até que o prazo legal passe. Você será declarada morta. Perderá qualquer direito às terras de sua família, mas também perderá o alvo nas costas. Mendes não terá mais razão para persegui-la. Deixaria minha família sem justiça. Deixaria seus assassinos ficarem com tudo. Sim, mas você estaria viva e segura. Qual é a segunda opção? Opção 2. Vamos a público imediatamente. Anunciamos que você está viva, entramos com ação legal para recuperar as terras de sua família. Usamos a lei e a opinião pública como proteção. Aí os riscos. Altos, muito altos. Mendes tem influência e recursos.
Ele poderia facilmente fazer com que você sofresse um acidente antes que qualquer processo legal pudesse avançar. E mesmo que sobrevivesse, um processo legal poderia levar anos, custaria uma fortuna e não há garantia de sucesso. Aurora ficou em silêncio por um longo momento processando. E a terceira opção? A terceira opção é a mais arriscada de todas. Elias respirou fundo. Investigamos. Tentamos descobrir o que realmente aconteceu naquela noite há 7 anos, onde você esteve todo este tempo, e quem exatamente está por trás de tudo. Se conseguirmos evidências sólidas de assassinato e conspiração, poderíamos levar o caso às autoridades mais altas, talvez até à corte imperial. Mas isso significaria nos colocarmos diretamente no caminho de pessoas muito perigosas. E se eles nos matarem durante a investigação? É um risco real, não vou mentir sobre isso. Aurora se levantou e caminhou até a janela novamente, olhando para a escuridão lá fora. Quando falou, sua voz era firme, mais forte do que Elias havia ouvido desde que a encontrara. Minha família foi assassinada, queimados vivos em sua própria casa, por acreditarem que todos os seres humanos merecem liberdade. E os homens que fizeram isso ficaram com suas terras, sua fortuna, e viveram impunemente por 7 anos. Ela se virou para encará-lo. Não posso simplesmente esconder e deixar isso sem justiça. Não posso. Mesmo que signifique sua morte. Mesmo assim. Porque que tipo de vida seria viver sabendo que fui covarde demais para honrar a memória de minha família? Elias sentiu algo se mover em seu peito. Uma mistura de admiração, medo e algo mais que ele não estava pronto para examinar muito de perto. Esta mulher que havia perdido tudo, que não tinha memória de quem era até dias atrás, estava escolhendo o caminho mais perigoso por puro princípio. Então investigaremos, disse ele, mas faremos isso com inteligência. Não vamos nos jogar cegamente no perigo. Vamos planejar cada passo, seremos cautelosos e trabalharemos com pessoas em quem podemos confiar. Como quem? Há um advogado em Petrópolis, Dr. Sampaio. Ele era o advogado de sua família e ainda parece ter alguma lealdade à memória deles. Ele pode nos ajudar com os aspectos legais. E há outras pessoas, empregados antigos de sua família talvez, que podem ter informações sobre aquela noite. Quando começamos? Amanhã. Mas hoje você precisa descansar, e há uma coisa que preciso verificar. O quê? De acordo com seus registros de nascimento, você tem uma marca de nascença em forma de lua crescente no ombro esquerdo. Se confirmarmos isso, teremos prova definitiva de sua identidade. Aurora hesitou por apenas um momento, então começou a baixar o decote de seu vestido o suficiente para revelar o ombro esquerdo. E ali, exatamente como descrito nos registros, estava uma marca de nascença pequena, mas distintiva, em forma de lua crescente. Então é verdade, sussurrou ela. Eu realmente sou Aurora Cavalcante. Você é. E isso significa que sua luta não é apenas pessoal. É sobre justiça para uma família inteira que foi destruída injustamente. Naquela noite, enquanto Aurora finalmente conseguia dormir um pouco após o impacto emocional das revelações, Elias reuniu Benedita e Joaquim, o capataz, em seu escritório. Precisava de aliados de confiança, pessoas que o ajudariam a proteger Aurora e investigar o que realmente havia acontecido. O que vou contar não pode sair deste cômodo, começou ele. A jovem que trouxe para nossa casa não é apenas uma viajante perdida. Ela é Aurora Cavalcante, a única sobrevivente da família que foi assassinada 7 anos atrás. Benedita ficou boquiaberta. Joaquim, um homem grande e silencioso, que trabalhava em Monte Verde há mais de 20 anos, apenas assentiu lentamente, como se isto confirmasse suspeitas que ele já tinha. Ela está em perigo, continuou Elias. Há pessoas poderosas que querem que ela permaneça morta, e ao protegê-la coloco todos nós em risco. Por isso preciso saber. Vocês estão comigo nisso? Porque se não estiverem, não os culparei. Podem partir com boas referências e minha gratidão. Senhor Elias, disse Benedita firmemente, trabalho para esta família há mais de 20 anos. Vi o senhor crescer, vi seus pais, vi Dona Clara. E uma coisa que aprendi é que os Monte Verde não abandonam quem precisa de ajuda. Não vou ser eu quem começará agora. E você, Joaquim? O capataz demorou um momento antes de responder.
escolhendo suas palavras cuidadosamente. Senhor, eu me lembro dos Cavalcante. Eram boas pessoas. Dom Rodrigo me ajudou uma vez, quando eu estava passando dificuldades. Nunca tive chance de retribuir. Se ajudar a filha dele é minha chance, então estou com o Senhor. Elias sentiu um alívio profundo. Não estava sozinho nisso. Tinha aliados, pessoas de confiança que o apoiariam mesmo sabendo dos riscos. Então aqui está o que faremos, disse ele, desenrolando um mapa da região sobre sua escrivaninha. Primeiro precisamos reforçar a segurança de Monte Verde. Joaquim, quero homens patrulhando o perímetro 24 horas por dia. Qualquer estranho que se aproxime da propriedade quero saber imediatamente. Sim, senhor, mas os homens vão fazer perguntas. Não estamos em guerra. Diga-lhes que há relatos de bandidos na região. Não é mentira completa, considerando o tipo de pessoas que estamos lidando. E quanto a investigar o passado? Perguntou Benedita. Isso é mais complicado. Precisamos ser discretos. Não podemos simplesmente começar a fazer perguntas sobre os Cavalcante sem atrair atenção. Então faremos assim. Benedita, você irá a Petrópolis disfarçada como uma parente distante de Aurora, procurando por empregados antigos da família. Pessoas que trabalhavam para os Cavalcante na época do incêndio. Elas podem ter visto algo, sabem de algo. E o senhor? Eu vou investigar o Coronel Mendes, descobrir quem são seus associados, seus negócios, sua rotina. Precisamos entender nosso inimigo se queremos ter alguma chance contra ele. E a senhorita Aurora? A Aurora fica aqui, segura, pelo menos por enquanto. Quando tivermos mais informações, decidiremos os próximos passos juntos. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Elias contratou mais homens para ajudar na segurança, confiando em Joaquim para selecionar apenas aqueles de lealdade inquestionável. Benedita partiu para Petrópolis, disfarçada com roupas simples e uma história preparada sobre ser uma prima distante, procurando por notícias de parentes perdidos. Aurora, enquanto isso, começou o processo doloroso de tentar recuperar suas memórias. Elias trouxe tudo o que pôde encontrar relacionado aos Cavalcante. Artigos de jornal sobre o incêndio, registros da propriedade, até um retrato antigo de Dom Rodrigo que ele conseguira obter discretamente. Foi o retrato que desencadeou a primeira memória real de Aurora. Ela estava sentada na biblioteca, olhando para a imagem do homem de meia idade com barba grisalha e olhos gentis, quando de repente seu corpo inteiro se enrijeceu. "Papa", sussurrou ela, a palavra saindo involuntariamente. "Papa, não vá, por favor, não vá." Elias, que estava trabalhando em sua escrivaninha próxima, imediatamente se levantou e foi até ela. "Aurora, o que você está vendo?" "Ele está saindo. Está colocando o casaco cinza com botões de prata. Mamãe está chorando, implorando para ele não ir. Ela diz que é perigoso, que eles o matarão. Mas ele diz que precisa, que não pode viver consigo mesmo se não fizer a coisa certa." As lágrimas escorriam pelo rosto de Aurora, enquanto ela revivia a memória. "Ele me beija na testa. Diz para ser forte, para cuidar da mamãe. E então, ele sai pela porta e... E o quê? Não sei. A memória termina aí. Mas eu sei no fundo da minha alma, que aquela foi a última vez que o vi vivo. Era um avanço, mas também era doloroso. Cada fragmento de memória que voltava trazia consigo uma nova onda de perda e tristeza. Mas Aurora persistia, determinada a recuperar o que havia perdido, não importasse quanto custasse emocionalmente. Benedita retornou de Petrópolis 3 dias depois com informações valiosas. Ela conseguira localizar 3 ex-empregados da família Cavalcante, pessoas que haviam trabalhado na propriedade por anos antes do incêndio. Eles tinham medo de falar, reportou ela a Elias e Aurora no escritório. Muito medo. Mas quando expliquei que era para ajudar a filha de Dom Rodrigo, que ela estava viva e precisava da verdade, 2 deles concordaram em conversar comigo. "O que disseram?" perguntou Aurora avidamente. "Disseram que na noite do incêndio houve uma reunião na casa. Homens importantes vieram, fazendeiros da região. Houve gritos, discussões acaloradas. Dom Rodrigo estava tentando convencê-los a apoiar um projeto de lei na Assembleia Provincial que aceleraria a abolição. E eles recusaram. Mais que isso, ameaçaram. Um dos empregados, uma cozinheira chamada Josefa,
Ouviu o coronel Mendes dizer que Dom Rodrigo estava assinando a sentença de morte de toda a sua família se continuasse com aquele caminho. Aurora ficou pálida. Ele sabia o que iam fazer. E há mais, continuou Benedita. Josefa disse que você, senhorita Aurora, não estava na casa quando o fogo começou. Ela viu você sendo levada por alguém horas antes, durante a confusão da reunião. Um homem alto que ela não reconheceu pegou você pela mão e a levou para os estábulos. Quem era esse homem? Perguntou Elias. Ela não sabia, mas disse que você não parecia estar resistindo, senhorita Aurora. Ia voluntariamente, como se conhecesse o homem e confiasse nele. Aurora se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro do escritório. Não me lembro. Tento, mas não consigo lembrar de nada sobre aquela noite. É como se houvesse um muro negro em minha mente bloqueando tudo. Talvez seja uma proteção, sugeriu Elias gentilmente. Sua mente pode estar bloqueando memórias demasiadamente traumáticas. Ou talvez alguém me fez esquecer. Talvez me deram algo, alguma droga que apagou minhas memórias. Era uma possibilidade perturbadora, mas não impossível. Havia drogas conhecidas que podiam causar perda de memória, especialmente se administradas repetidamente ao longo do tempo. Benedita, disse Elias, os empregados mencionaram onde estavam trabalhando agora, se ainda estavam na região. Josefa trabalha em uma fazenda há 2 dias daqui. A outra, uma mucama chamada Teresa, se casou e tem uma pequena venda na vila próxima a Petrópolis. Por quê, senhor? Porque acho que Aurora precisa conversar com elas pessoalmente, ver seus rostos, ouvir suas vozes. Talvez isso ajude a desbloquear mais memórias. Mas é arriscado, protestou Benedita. Levá-la para fora de Monte Verde, onde alguém pode vê-la. Faremos com cuidado, disfarçada, viajando à noite, usando estradas secundárias. Mas precisa ser feito. Não podemos construir um caso contra Mendes e seus associados apenas com rumores e fragmentos. Precisamos de testemunhas, de evidências sólidas. Aurora se aproximou de Elias, pegando suas mãos nas dela. Você está arriscando tanto por mim, por minha família. Por quê? Você mal me conhece. Era uma pergunta que Elias havia se feito repetidamente nas últimas semanas. Por que estava fazendo isso? Por quê? Disse ele lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Durante 7 anos, vivi apenas pela metade, existindo, mas não vivendo. E então você apareceu e de repente eu tinha um propósito novamente, algo que valia a pena lutar. E percebi que não era apenas sobre ajudar você. Era sobre me salvar também. Aurora o olhou com olhos brilhantes de emoção não derramada. Elias, e talvez, ele continuou, sua voz baixando, talvez porque quando olho para você, vejo alguém que entende o que é perder tudo. Alguém que ainda assim escolhe lutar em vez de desistir. E isso me inspira de formas que não consigo explicar completamente. O momento entre eles se esticou, carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear em voz alta. Foi Benedita quem quebrou o silêncio, discretamente limpando a garganta. Então, quando partimos para falar com Josefa? Perguntou ela praticamente. Amanhã à noite, decidiu Elias. Daremos tempo para preparar tudo adequadamente. Naquela noite, Elias não conseguiu dormir. Ele ficou em seu escritório até tarde, planejando cada detalhe da viagem. A rota que tomariam, os disfarces que usariam, histórias de cobertura caso encontrassem alguém no caminho. Cada precaução que podia imaginar. Estava tão absorto em seus planos que não ouviu quando Aurora entrou no escritório. Só percebeu sua presença quando ela falou. Você também não consegue dormir? Elias se virou rapidamente, encontrando-a parada na porta, vestindo um hobby simples por cima da camisola, seus cabelos soltos caindo sobre os ombros. À luz fraca das velas, ela parecia quase etérea. Não, admitiu ele. Há muito em que pensar. Aurora entrou no escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Posso fazer companhia, ou prefere ficar sozinho? Por favor, fique. As palavras saíram mais rapidamente do que Elias pretendia, revelando talvez mais do que era prudente. Ela se sentou em uma das poltronas próximas à escrivaninha dele, encolhendo as pernas sob si de uma forma que era ao mesmo tempo infantil e estranhamente íntima. O que estava planejando? A rota para amanhã, tentando antecipar todo o problema possível. Você sempre foi assim?
Tão cuidadoso, tão metódico? Não. Costumava ser mais impulsivo quando era jovem, mas a vida me ensinou que impulsos podem custar caro. Ele pensou em Clara, em todas as pequenas decisões que levaram àquela tarde terrível. Conte-me sobre ela, disse Aurora suavemente, sobre sua esposa. Você mal fala dela, mas vejo que ainda carrega a dor. Elias hesitou. Era um assunto que evitava há anos, até mesmo com pessoas próximas. Mas havia algo em Aurora, em sua presença tranquila, que o fazia querer se abrir. Clara era... Luz, começou ele. Isso pode soar melodramático, mas é a única forma que consigo descrever. Ela iluminava tudo ao seu redor. Via beleza onde outros viam apenas banalidade. Encontrava alegria nas coisas mais simples. Como vocês se conheceram? Em um baile na capital, eu tinha 23 anos, ela tinha 20. Foi amor à primeira vista, pelo menos para mim. Demorei 6 meses para convencê-la a se casar comigo. Ele sorriu com a memória. Ela dizia que eu era sério demais, que precisava aprender a rir mais. E você aprendeu? Aprendi. Com ela era impossível não aprender. Tivemos 5 anos juntos, 5 anos bons na maior parte. E então, uma tarde, ela foi cavalgar como fazia frequentemente. Seu cavalo voltou sozinho, assustado. Encontramos Clara 2 horas depois no chão inconsciente. Ela nunca acordou. Aurora ficou em silêncio por um momento, respeitando o peso da perda. Então perguntou suavemente: o que aconteceu? Foi o cavalo que a derrubou? Esse é o mistério. O cavalo não tinha nenhum ferimento, nenhum sinal de pânico antes do incidente. E Clara era excelente cavaleira. Ela cresceu montando. Não era o tipo de pessoa que cairia sem razão. Você acha que foi algo mais? Pensei nisso durante anos. Investiguei, fiz perguntas, procurei por evidências de algo sinistro, mas nunca encontrei nada concreto. Apenas dúvidas. Sensações de que algo não estava certo. Ele olhou para Aurora. Talvez seja por isso que entendo sua necessidade de respostas sobre sua família. Sei o que é viver com perguntas sem respostas. Aurora se levantou e caminhou até ele, colocando uma mão gentil em seu ombro. Sinto muito, Elias, por sua perda e por todos esses anos vivendo sem respostas. O toque dela era leve, quase hesitante, mas enviou uma onda de calor através de Elias. Ele colocou sua própria mão sobre a dela, segurando-a ali por um momento, que se estendeu mais do que era estritamente apropriado. Obrigado, disse ele finalmente, sua voz um pouco rouca. Aurora não removeu a mão imediatamente. Em vez disso, seus dedos se moveram ligeiramente, uma carícia quase imperceptível. Elias, eu preciso dizer algo. Diga. Desde que acordei em seu quarto, confusa e assustada, você tem sido nada além de gentil comigo. Você me deu abrigo, proteção, até arriscou sua própria segurança por minha causa. E eu... Ela hesitou, como se procurando as palavras certas. Eu sei que deveria estar focada apenas em descobrir meu passado, em buscar justiça por minha família. Mas há algo mais acontecendo aqui, algo entre nós, e não posso fingir que não sinto. O coração de Elias começou a bater mais rápido. Aurora, deixe-me terminar. Ela o interrompeu gentilmente. Não sei se o que sinto é real ou apenas gratidão transformada em algo mais pela intensidade da situação. Não sei se tenho o direito de sentir qualquer coisa quando mal sei quem sou. Mas quando estou perto de você, sinto-me segura. E mais que isso, sinto-me viva. Elias se levantou, virando-se para encará-la completamente. Eles estavam muito próximos agora, próximos o suficiente para que ele pudesse ver as manchinhas douradas em seus olhos castanhos, sentir o calor de sua respiração. Eu também sinto, admitiu ele, as palavras saindo quase contra a sua vontade. E me assusta, porque 7 anos atrás prometi a mim mesmo que nunca mais me permitiria sentir isso, que nunca mais me abriria para a possibilidade de perda. Mas aqui estamos. Ele concordou. O silêncio entre eles era pesado de possibilidades. Aurora se inclinou ligeiramente para a frente, e Elias soube que, se quisesse, poderia fechar a distância entre eles em 1 segundo. Poderia beijá-la, poderia transformar aquele momento carregado em algo mais. Mas não o fez, porque por mais que quisesse, por mais que sentisse a atração entre eles como algo físico, palpável, ele também sabia que o timing estava errado. Aurora estava vulnerável,
ainda processando revelações devastadoras sobre sua família e seu passado. E ele, bem, ele estava apenas começando a sair de 7 anos de luto. Aurora, disse ele gentilmente, dando um passo atrás, o que há entre nós é real. Não vou insultar sua inteligência ou a minha negando isso. Mas você está passando por algo imenso agora. Está descobrindo quem é, lidando com perdas inimagináveis, enfrentando perigos reais. Não seria justo para nenhum de nós complicar isso ainda mais com o que quer que isto seja. Ele esperava ver decepção em seus olhos, talvez até mágoa, mas o que viu foi compreensão e, surpreendentemente, alívio. Você tem razão, disse ela suavemente. Claro que tem. Eu só precisava que você soubesse, que você entendesse que não está sozinho no que sente. Não estou, confirmou ele. E quando tudo isso terminar, quando você tiver suas respostas e estiver segura, então podemos explorar o que há entre nós. Se ainda houver algo, ainda haverá, disse Aurora com uma certeza que fez o coração de Elias apertar. Disso tenho certeza. Ela se virou para sair, mas parou na porta, olhando para trás. Elias, obrigada, por ser honesto e por esperar. Depois que ela saiu, Elias ficou parado no escritório por um longo tempo, seu coração ainda batendo acelerado, seu corpo ainda vibrando com a proximidade dela. Ele havia feito a coisa certa, disso tinha certeza, mas isso não tornava mais fácil. A viagem para encontrar Josefa começou na noite seguinte, como planejado. Aurora estava disfarçada com roupas simples de camponesa, o cabelo preso sob um lenço, o rosto parcialmente coberto por um chale. Parecia completamente diferente da jovem aristocrática que era. Elias vestia roupas igualmente simples, parecendo mais um pequeno fazendeiro do que um barão. Viajavam a cavalo, tomando estradas secundárias, evitando as principais onde poderiam encontrar outros viajantes. Joaquim os acompanhava, servindo tanto como guarda quanto como guia. Ele conhecia a região melhor que ninguém, sabia quais caminhos eram mais seguros, quais estalagens eram discretas. A fazenda onde Josefa trabalhava ficava a 2 dias de viagem. Era uma propriedade média, bem cuidada, pertencente a uma família que havia tratado bem seus antigos empregados dos Cavalcante. Chegaram ao anoitecer do 2º dia, cansados, mas determinados. Josefa era uma mulher de 60 e poucos anos, com cabelos completamente brancos e mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Quando Benedita havia falado com ela anteriormente, a mulher concordara em receber Aurora discretamente, em sua pequena casa nos fundos da propriedade principal. O momento em que Josefa viu Aurora foi eletrizante. A velha cozinheira ficou pálida, suas mãos voando para cobrir a boca. "Menina santa", sussurrou ela, lágrimas enchendo seus olhos. "Você está viva. Depois de todos esses anos, está realmente viva." Aurora deu um passo à frente, as próprias lágrimas começando a cair. "Josefa, eu me lembro de você. Me lembro do cheiro de seus biscoitos de nata." A memória havia voltado de repente, clara e vívida. Uma cozinha ensolarada, o cheiro de assados frescos, uma mulher sorridente oferecendo biscoitos ainda quentes a uma menina de tranças. "Você se lembra?" Josefa abraçou Aurora firmemente, soluçando abertamente agora. "Oh, minha menina, minha querida menina. Rezei todos os dias para que estivesse viva em algum lugar." Elas se sentaram na pequena sala de estar de Josefa, e a velha cozinheira começou a contar tudo o que se lembrava daquela noite terrível. "Houve uma reunião, como eu disse à senhora Benedita", começou ela, segurando as mãos de Aurora. "Homens poderosos vieram e estavam furiosos. Dom Rodrigo havia apresentado uma proposta na Assembleia para abolir a escravidão imediatamente, sem compensação gradual. Os fazendeiros estavam ameaçando destruí-lo. Então houve um homem, alguém que eu nunca tinha visto antes, alto, com uma cicatriz no rosto. Ele chegou separadamente dos outros, pelos fundos, e ele procurou por você especificamente, senhorita Aurora. Disse que tinha uma mensagem urgente de seu irmão Miguel." "Miguel?", repetiu Aurora, outra onda de memória chegando. "Seu irmão mais velho, sempre sorrindo, sempre a protegendo. Você foi com este homem para os estábulos. Eu vi da janela da cozinha. Você parecia confusa, mas ia voluntariamente.
E então, talvez 1 hora depois, o fogo começou. Aconteceu tão rápido. As chamas consumiram a casa principal em minutos. Era como se tivesse sido preparado, como se houvessem usado óleo ou algo inflamável para acelerar. E minha família? Você os viu? Josefa baixou os olhos, as lágrimas caindo mais forte agora. Vi Dom Rodrigo tentando sair pela porta principal, mas havia homens do lado de fora, homens armados. Eles o empurraram de volta para dentro das chamas. E Dona Beatriz, ela estava gritando seu nome, senhorita Aurora, gritando para você, procurando por você até o último momento. Aurora soluçou, o peso da perda finalmente se tornando real. Durante semanas, ela havia sabido intelectualmente que sua família estava morta. Mas agora, ouvindo os detalhes, sentindo a realidade daqueles últimos momentos, a dor era avassaladora. Elias colocou uma mão em seu ombro, oferecendo conforto silencioso. O homem com a cicatriz, disse ele a Josefa. Você saberia reconhecê-lo se visse novamente? Sim, tenho certeza. Aquela cicatriz era distintiva, cortava do olho até o queixo. E você tem ideia de quem ele era? Para quem trabalhava? Não tenho certeza, mas ouvi rumores depois. Dizem que o coronel Mendes tinha um capanga, um homem que fazia o trabalho sujo dele, um ex-soldado que havia sido expulso do exército por brutalidade. E este homem tinha uma cicatriz no rosto. As peças estavam começando a se encaixar. O coronel Mendes não apenas orquestrara o assassinato da família Cavalcante, mas também havia mandado sequestrar Aurora antes do fogo, provavelmente para usá-la como garantia ou para eliminá-la mais tarde, de forma menos óbvia. Josefa, perguntou Aurora, havia alguém mais que pudesse testemunhar? Alguém mais que viu o que aconteceu naquela noite? Teresa, a mucama, estava lá. Ela também viu muita coisa. E havia um jardineiro, o velho Sebastião, mas ouvi que ele morreu há 2 anos. Josefa hesitou. Mas há outra pessoa. Alguém que talvez saiba mais que qualquer um de nós. Quem? Miguel. Seu irmão Miguel. Aurora ficou confusa. Mas Miguel morreu no fogo, você mesma disse. Disseram que ele morreu. Encontraram um corpo que identificaram como dele. Mas, senhorita Aurora, eu vi Miguel naquela tarde, antes da reunião. Ele estava agitado, preocupado. Disse-me que tinha um mau pressentimento, que algo terrível ia acontecer, e me fez prometer uma coisa estranha. O quê? Me fez prometer que se algo acontecesse com a família, eu contaria a todos que tinha visto seu corpo, mesmo que não tivesse. Na época, pensei que era apenas o nervosismo falando. Mas depois, quando o fogo aconteceu e identificaram aquele corpo como dele, eu sempre tive dúvidas. O coração de Aurora disparou. Você está dizendo que Miguel pode estar vivo? Estou dizendo que é possível. E se estiver, ele saberia a verdade completa sobre o que aconteceu naquela noite. Ele estava na reunião com seu pai. Ouviu tudo. Esta revelação mudava tudo. Se Miguel estivesse vivo, ele seria não apenas uma testemunha do que aconteceu, mas também um aliado poderoso, alguém com tanto direito às terras dos Cavalcante quanto a Aurora. Onde ele estaria? Perguntou Elias. Se está vivo, onde teria se escondido todos esses anos? Não sei, mas se eu fosse adivinhar, diria que foi para o Rio de Janeiro. A capital é grande o suficiente para alguém desaparecer, mas também o tipo de lugar onde alguém com as conexões dos Cavalcante poderia encontrar aliados. Eles passaram mais 2 horas com Josefa, extraindo cada detalhe que ela conseguia lembrar. Quando finalmente partiram, já era bem tarde da noite, mas todos sentiam uma nova energia. Tinham um caminho a seguir, uma pista real que poderia mudar tudo. A viagem de volta a Monte Verde foi mais rápida, alimentada pela urgência das novas informações. Ao chegarem 3 dias depois, encontraram Benedita esperando com notícias próprias. O Dr. Sampaio mandou uma mensagem, disse ela assim que entraram. Ele descobriu algo importante. O prazo de 7 anos foi antecipado. O coronel Mendes conseguiu convencer um juiz a declarar todos os Cavalcante mortos mais cedo. A declaração oficial acontece em 3 dias. 3 dias. Tinham apenas 3 dias para encontrar evidências, para localizar Miguel se ele estava vivo, para impedir que o coronel Mendes consolidasse seu controle sobre tudo que a família Cavalcante havia construído. Então vamos para o Rio, decidiu Aurora, sua voz firme apesar do cansaço da viagem.
Vamos encontrar Miguel e vamos expor a verdade sobre o que aconteceu, mesmo que seja a última coisa que façamos. Elias a olhou, vendo a determinação em seus olhos, e soube que não havia como dissuadi-la. E verdade seja dita, ele não queria. Esta luta era dela, e ele estaria ao lado dela até o fim. Então vamos, disse ele, juntos. A viagem ao Rio de Janeiro foi frenética, usando todos os recursos que Elias tinha para torná-la o mais rápida possível. Com a ajuda do Dr. Sampaio e suas conexões na capital, conseguiram localizar Miguel Cavalcante em apenas 2 dias. Ele estava vivo, trabalhando sob nome falso como advogado, esperando pacientemente por uma oportunidade de expor os assassinos de sua família. O reencontro entre Aurora e Miguel foi emocionante. Lágrimas de alegria e alívio, misturadas com a dor compartilhada da perda. Juntos, irmão e irmã apresentaram evidências ao ministro da Justiça, evidências que Miguel havia coletado meticulosamente ao longo dos anos. Documentos financeiros provando que o coronel Mendes havia comprado a propriedade dos Cavalcante ilegalmente. Testemunhas dispostas a falar sobre os assassinatos. Até mesmo o homem da cicatriz, que Miguel conseguira localizar e convencer a testemunhar em troca de clemência. O coronel Mendes foi preso, seus associados também. As terras dos Cavalcante foram restauradas aos herdeiros legítimos. E embora nenhuma justiça pudesse trazer de volta os mortos, havia algum conforto em saber que seus assassinos finalmente enfrentariam consequências. 6 meses depois, em uma manhã clara e ensolarada, Elias e Aurora se casaram na pequena capela de Monte Verde. Não houve pompa excessiva, apenas amigos próximos e pessoas que haviam ajudado em sua jornada. Miguel estava lá, orgulhoso e emocionado. Benedita chorou durante toda a cerimônia. E quando Elias beijou sua noiva, sentiu como se finalmente, depois de tanto tempo, estivesse verdadeiramente vivo novamente. A solidão que havia sido sua companheira por 7 longos anos foi substituída por amor, propósito e esperança. E Aurora, que havia estado tão perdida, finalmente encontrou não apenas seu passado, mas também seu futuro. Se você se emocionou com esta história de amor, coragem e justiça, não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários qual momento mais tocou seu coração e de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que celebram a força do espírito humano e provam que mesmo nas horas mais sombrias, o amor pode ser a luz que nos guia de volta para casa.